Meus amados irmãos, no início desta ceia, nós lemos em Mateus 26, que fala do momento em que Jesus tem esse momento de intimidade, grande momento de intimidade. Só que essa manhã eu quero trabalhar com os irmãos a grande comissão. E de uma forma um pouquinho diferente, estamos então em Mateus capítulo 28. E versículo 19, quando Jesus diz, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que eu ordenei. E eu estarei sempre convosco, até a consumação dos séculos. É interessante o amor de Deus pelas almas. É interessante o amor de Deus por cada um que já nasceu, cada um que já se foi. É interessante o amor de Deus por cada um que já nasceu e ainda existe. E é interessante o amor de Deus por aqueles que ainda virão. É um Deus extremamente amoroso e que deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja foi estabelecida para isso, para que o Evangelho alcance vidas, para que vidas sejam transformadas, para que a palavra de Deus, por intermédio de mim e de você, chegue aos rincões mais longínquos, mais distantes, mais pesados, mais difíceis. O Evangelho existe para isso. E eu e você somos este a quem Deus confiou a grande comissão. A grande comissão. É interessante que a igreja começa muito bem. A igreja começa como aquele conjunto de formiguinhas, que cada um faz sua parte, cada um faz sua parte, cada um faz sua parte, mas que todas, pelo menos uma coisa juntas fazem, que é trazer a comida para dentro do formigueiro, preparando a vida para o inverno. É interessante que a igreja começa nesse trabalho de formiguinha, um a um, e vai divulgando o Evangelho, vai falando da graça de Deus, e mal vimos. A igreja já tinha se espalhado por todo mundo conhecido, e tinha alcançado até os rincões mais longes, muito mais longe. É interessante que, quando os apóstolos que receberam essa comissão aqui, e aqui Judas já não está, eles quiseram prender o Evangelho em Jerusalém. Nem Samaria eles estavam muito a fim de ir, né? Mas Deus, em sua grande misericórdia, numa das grandes festas, Ele traz judeus de tudo que é canto. Ele derrama do seu Espírito, cumprindo a sua promessa, de João capítulo 16. E aí, de repente, com um grande movimento, no dia ali na festa dos Pentecostes, o Senhor começa a espalhar a sua palavra, independente da vontade dos seus discípulos. E é interessante que eles ainda estavam querendo fechar tudo em Jerusalém, porque quando Pedro vai na casa de Cornélio, de forma maravilhosa, quando Pedro volta, todo mundo quer pegar Pedro e encostar num canto e dizer: o que você está fazendo? Você está brincando com o Evangelho? Você está levando o Evangelho para porcos? Para gentios?
para gente que não merece uma segunda oportunidade, para gente que não tem direito a nada. Somos nós que temos direito. Porque Deus veio a nós, por intermédio de Cristo. Aí Pedro, acuado, porque fez algo que não queria fazer. Você acha que queria Pedro ir à casa de Cornélio? Você acha que Deus não teve que insistir um pouco mais? Você acha que Deus não teve que pressionar um pouco mais? É sério, a gente faz às vezes algumas coisas que não quer, mas Deus te incomoda noite após noite e você tem que fazer. Você acha que decisões ministeriais são tomadas pela liderança porque quer? Tem gente que a gente quer matar. Eu sou humano. E Deus diz, não, separa. Separa que eu tenho algo importante na vida dele. Você vai fazer o quê? Você vai pensar o quê? Você vai dizer o quê? É sério, irmãos. A obra não é nossa. A obra é dele. Você não tem dimensão do que uma liderança tem que aguentar calada para que o nome do Senhor cresça e o nosso diminua. E isso vem desde o início da igreja. Porque Deus é Deus, o dono da igreja é Ele. Eu e você nós vamos passar, mas o dono é Ele. E o que eu acho interessante é que lá vai todo o corpo da igreja para algo que não queria. Ninguém queria sair de Jerusalém. Aí Deus chega e diz, vou trazer uma perseguição tão maravilhosa, que vocês vão perder tudo. Os avarentos malandros que tinham na igreja perderam tudo. Porque a maioria dos irmãos, aí aqui todo mundo diz que foi o início do comunismo, do socialismo. Não. É muito diferente. Quando a igreja repartia entre si os seus bens, quando a igreja vendia os seus bens para dar a pobres e dividir, já era o Espírito Santo tomando a vida de cada um, porque vinha uma perseguição e todo mundo ia assumir. Ninguém ia ficar em Jerusalém, não. Cada um ia para um canto. E aí perdeu o que não se tem. Ninguém perde. E aí veio a perseguição. E é discípulo de Cristo, correndo para tudo que é lado. E onde chegava, pregava o Evangelho. 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 Não tendo a vida e por nenhuma sorte de importância, pregava o Evangelho. O que é lindo é que a igreja se expande, cresce. A igreja se torna uma potência enorme. Nós não tínhamos um templo e éramos a maior instituição da face da terra. Nós não tínhamos um senador em Roma e éramos o grupo mais forte que existia. Nós não tínhamos ninguém por nós e o Senhor era por nós. E a graça do Senhor se estabeleceu de forma incomensurável em nosso meio. Cegos viam, coxos andavam, paralíticos eram curados, mas isso era um nada. Ninguém tinha compromisso com esses fenômenos absolutamente sobrenaturais. O compromisso era de servir a Cristo de todo o seu coração e com toda a sua alma e com toda a sua força e amá-lo como nunca. Amá-lo como nunca. Entregando a vida a Ele, entregando a alma a Ele, entregando o coração a Ele. Aí descobriram que nós existíamos. E vieram atrás. Politicamente era importante ter aquele grupo, que era o grupo mais forte do Império Romano, ao seu lado. Um homem chamado Constantino, brigando com Maxêncio. Verificou que a igreja era uma força política muito importante. E disse, se eu vencer Maxêncio e me tornar imperador romano,
Então eu abraço o cristianismo. E ele venceu Maxensos. Segundo ele, abraçou o cristianismo no final da vida. Aí a vida se tornou tão boa para a gente. Nós passamos a ter templos que não tínhamos. Nós passamos a ganhar dinheiro do Estado. Quando ganhávamos surra, agora tem dinheiro no bolso. Cada ministro do Evangelho em cada cidade era muito bem pago, mas muito bem pago. E grandes templos, maravilhosos templos, foram construídos. E de alguma forma nossos irmãos, nesse momento de tanta paz, tanta alegria, tanta prosperidade, se perderam. Porque não pense que Constantino veio pelo diabo e por Satanás para nos trazer o erro e engano. Não, o Senhor tem misericórdia do seu povo no meio dos anos. Constantino foi fruto, sim, de muita oração da igreja. Mas, infelizmente, a igreja se perde. A igreja passa a amar muito mais a instituição do que as almas. A igreja passa a venerar muito mais os bancos que as pessoas. E o amor ao dinheiro cresce. E a gente vai se perdendo. E dinheiro não se traz de forma fácil. A gente foi se perdendo com o tempo. E aí, infelizmente, dentro da própria igreja, nós começamos a dizer, olha, Jesus não salva mais. Quem salva é Maria. Mas para ela te salvar, você tem que sair de um local chamado purgatório, porque ninguém em vida consegue viver e ir direto para o céu. E para sair do purgatório, venha pagar missas para isso. Aí o dinheiro estava pouco na igreja. Aí nós, porque nós éramos desse povo, nós simplesmente começamos a olhar para o povo de forma tétrica e dizer, olha, isso aqui é pedaço da cruz de Cristo. Se você comprar, 5 anos de pecados estão perdoados. Começamos a viver e vender indulgências, e começamos a nos afastar tanto da presença do Senhor. Nossos líderes começaram a viver da forma mais pomposa e grandiosa e digna, enquanto o povo passava fome, absoluta fome. Começamos a contratar os melhores pregadores, para simplesmente sair de aldeia em aldeia, vendendo indulgências. Um homem chamado Johann Tetzel, um dos maiores pregadores de todos os tempos, ele fazia 3 pregações. Ele pregava fora da cidade. A pregação dele era tão fantástica que ele, como João Batista, atraía todos para fora da cidade, e ele trazia uma palavra como nunca sobre o pecado. Ninguém nunca pregou como Tetzel sobre o pecado. As pessoas queriam naquela mesma noite sair do sofrimento do pecado, porque como ninguém, ele abria a palavra de Deus e ele ensinava. Ele dizia, amanhã à tarde estaremos juntos. Na segunda tarde ele pregava no portão da cidade, e ele falava do amor de Deus. E ele dizia, você quer alcançar o amor de Deus? Ele tinha uma terceira pregação. E a terceira pregação era dentro dos grandes templos, na Europa. E infelizmente dentro do templo ele dizia, então, a cada moeda que tintilha aqui no gasofilácio, é uma alma que é retirada, porque sem sacrifício não há misericórdia. E assim cresceu. Assim foi construída a Catedral de São Pedro, em Roma. E nós fomos
ano após ano, começando a crer em tudo que não estava na palavra. Nossos líderes, infelizmente, começaram a nos proibir o acesso à palavra. Porque na medida em que a palavra nos era dada por acesso, um ou outro se levantava e dizia: não é assim. Não é isso que Cristo quer. O Evangelho é diferente. E aí o Senhor, me ajude, meu filho. O Senhor levanta simplesmente um comerciante que leu a Bíblia, que a Bíblia era tão cara de se ler. Um homem chamado Pedro Valdo. Um homem chamado... E a Bíblia era tão cara que esse homem chamado Pedro Valdo, lendo a Bíblia, ele chegou a essa conclusão aqui, ó. Olha que coisa fantástica. Eu vou precisar de... Isso. Ele disse: a igreja desviou-se do Evangelho. E é fundamental, é mistério, que volte à simplicidade primitiva. A doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Sem decretos de igreja, é suficiente a salvação. Porque para a salvação basta fé no Senhor. Aleluia. Irmãos, olha que interessante. Esse homem que pede tão somente ao Papa Lúcio III para sair pregando o Evangelho, esse homem é excomungado da igreja. Daí nascem os valdenses. Daí nascem aqueles que, em uma antiguíssima ceia, nós vimos, eles decoravam a Bíblia. E eles saíam pregando a Bíblia. Me lembro perfeitamente que a Adriana falou que todas as crianças queriam ser valdenses. E pregando o Evangelho. Um homem como esse simplesmente trouxe à humanidade terríveis posições de que a Bíblia é a fiel palavra de Deus, para que simplesmente todo mundo possa viver. Um homem como esse defendia que as indulgências eram pecado, porque Cristo é que nos tinha salvo. Um homem como esse gritou em praças dizendo: olha, o purgatório é uma fraude, olha, as relíquias são fraude, quem salva é o Senhor Jesus. Um homem como esse disse: fazer peregrinação até a cidade santa, ir lá comprar, não leva ninguém ao céu. Um homem desse disse que simplesmente a Bíblia está acima de tudo e que é necessário vivermos a palavra de Deus. Um homem como esse é escandalosamente morto. Só que o estrago que um homem como esse fez, ali está a Europa na época dele. Ele vive aonde? Ele vive ali naquela região marrom. O estrago que esse homem fez por causa da palavra trouxe exatamente isso. Está vendo ali? Lyon, na França. Todo ponto onde há uma estrela ali, vermelhinha, era uma igreja de valdenses que se levantava. E o Evangelho foi divulgado. Enquanto o Senhor levantava homens aqui, na Europa continental, ali em cima, olha a seta, ali na famosa Índia, que sempre dominou a humanidade, o Senhor levantava a estrela d'alva da reforma, John Wycliffe. Esse homem simplesmente era chamado de a pérola de Oxford, em uma das universidades mais importantes de todos os tempos. Ele era simplesmente o maior professor dessa universidade, e enquanto valdenses faziam tremer o continente europeu, esse homem fazia tremer a grande ilha. Ele dizia: igreja e Estado não podem se misturar. Ele dizia que a Bíblia era o único fundamento da fé cristã. Ele dizia simplesmente que não se poderia
deixar dentro da igreja existir corrupção, que a igreja não é negócio, a igreja é a noiva de Cristo, e o Espírito Santo estava preparando para o arrebatamento. Ele dizia que crentes somos cada um de nós, e a igreja é o ajuntamento de todos esses, e é óbvio, ele dizia, temos que traduzir a Bíblia para o nosso povo conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade vai libertar. Esse homem não foi morto porque era um homem dos mais dignos da Inglaterra, um dos maiores professores de todos os tempos, um homem que encantava com cada uma das suas aulas todos os alunos, e ele é simplesmente escorraçado de Oxford, vai para o norte da Inglaterra, lá ele traduz a Bíblia para os ingleses, a Bíblia de Wycliffe, e através de meninos, estudantes deles, chamado Lollards, aqueles que falam, ele divulga o Evangelho para toda uma nação. Você entende que o Senhor levanta homens para momentos importantes da sua história. Você entende que você foi levantado pelo Senhor nesse momento para uma grande revolução espiritual que o Senhor pode fazer em nosso meio. O Senhor não levanta somente intelectuais como Wycliffe, o Senhor levanta também homens simples do dia a dia, comerciantes como os valdenses. O Senhor pode erguer cada um de nós para uma grande obra nesse momento, em que, como na Europa imperava o erro, a indignidade, a fornicação, o pecado, onde muitos daqueles que se diziam servos de Deus viviam dentro de igrejas para comércio. Mas louvado seja o nome do Senhor. O maior de todos estava para chegar. Você já ouviu falar desse menino? Já ouviu falar do homem que influenciou Lutero e que fez Lutero ser Lutero? Que por causa dos seus escritos simplesmente fez com que Lutero se levantasse. Ele dizia, Lutero, ele mesmo dizia, eu sou russita, eu sou discípulo de John Hus. Quem era John Hus? John Hus era um menino como você que está me ouvindo hoje, um garoto que queria a vida dele, que não queria muito papo com as coisas, que viu na igreja uma oportunidade de ter um bom sustento. Aí ele ingressa na universidade para estudar teologia e depois se tornar padre e ter uma vida tranquila, confortável, cuidando do povo de Deus e vivendo. Ele termina a teologia e ele é um gênio tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele em poucos anos é convidado para ser o reitor da Universidade de Praga. Uma das mais importantes na época, uma das 5 maiores em 1300, 1400. John Hus lia John Wycliffe. E ele dizia, eu me sinto incomodado, eu me sinto incomodado, eu me sinto incomodado, porque é verdade, John Hus era discípulo de Wycliffe, mesmo vivendo 200 anos após, discípulo de Wycliffe. Porque quando Deus levanta um homem, Ele levanta um homem para a sua glória. Ele levanta um homem para a sua glória. E Ele faz com que tudo que aquele homem deixe e se expanda, vá e alcance multidões. E Hus começou na sua capela de Belém, coitado, a pregar o verdadeiro evangelho. Olha que interessante. Um homem como esse dizia que se considerava devedor de Wycliffe. Um homem como esse
aceitava todas aquelas teses que levantamos no início e foi contra a igreja. É óbvio que um homem como esse iria ser excluído da igreja. A Boêmia, na época não era República Tcheca, como chamavam, mas era Boêmia. A Boêmia teve um interdito papal por causa de Rus. Ou seja, na Boêmia não poderiam ter igrejas abertas, não poderia ter batismo, não poderia ter Santa Ceia, não poderia ter nada, porque o estrago que esse homem estava fazendo no país era enorme. Rus, então, em 1414, tem que sair da Boêmia, viver isolado, para que a Boêmia voltasse a ter cultos e igreja. 1414 ele é chamado a Constança. E no concílio de Constança, esse homem, ele tem um problema muito sério. Ele é acusado de heresia. Ele tenta se defender, ele não consegue se defender. Não lhe dão nada, absolutamente nada de direito de resposta. Segundo os escritos dele, ele diz: dá-me a chance de provar que estou certo. Ele chegou nesse concílio e ele dizia: se um de vós me acusar de que aquilo que eu tenho ensinado está fora das Escrituras, porque as Escrituras são nossa essência, então eu me retrato. Mas a acusação era uma: não são as Escrituras, são as bulas papais. Não são as Escrituras seu problema, Rus. São as determinações da Santa Igreja Mãe. Rus, ele, como Paulo, escreve muitas cartas nos 8 meses de prisão. Cartas essas que, quando você lê hoje, retumbam no coração de uma forma muito grande. E esse homem, ele simplesmente é queimado. Aquele chapeuzinho na cabeça dele era um chapéu de indignidade. Demônios estavam ali, naquele chapeuzinho desenhados. O grande arcebispo encomendou a alma dele ao diabo. E ele morreu. E existe uma lenda, que não sabemos se é verdade, no dia da morte dele, a palavra Rus significa ganso. E que vem da terra de onde ele vem, a terra dos gansos, ali na República Tcheca. E segundo historiadores, alguns dizem que ele, nesse momento da sua morte, ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos, o Senhor levantará um cisne, a estes vocês não matarão. Há uma segunda versão dessa história que diz: ele não disse nada disso, mas ele escreveu nos escritos dele uma oração pedindo: Deus, levanta pássaros que não sejam atingidos pela maldade. Levanta grandes pássaros. E Lutero, que era russista, porque é assim, Rus aprende com Wycliffe. Wycliffe ensina Rus pelos seus escritos. Lutero aprende com Rus. Lutero, em um dos seus escritos, antes da sua morte, revisando a sua vida, ele diz: eu sou o que a profecia de Rus falou. Eu sou estes pássaros que esse homem clamou ao Senhor, que não seriam pegos. Mas Lutero diz: outros pássaros o Senhor levantará. Eu creio em você. Eu creio que você é um desses pássaros que o Senhor levantou para uma grande obra, que o Senhor ergueu para a sua glória,
Então entenda, não se preocupe com o pão de cada dia. Se preocupe, sim, em servir ao Senhor, porque o Senhor dá pássaros a cada manhã. O Senhor veste pássaros a cada tarde. Dignificado seja o nome do Senhor. Esse homem, irmãos, ele é queimado, mas ele fez surgir toda a base teórica que Martim Lutero precisava. Pode retirar, meu filho. Você sabe que nós estamos em outubro? Você sabe que outubro é um mês de orgulho para nós? Em que esse tipo de fato histórico tem que estar em nosso coração. Isso tem que arder nossa alma. Porque em 31 de outubro, esse ano, uma segunda-feira, se comemora o dia em que Deus intervém na história e diz: eu trago a minha igreja para onde eu quero. É o dia da reforma protestante. Essa semana nós vamos interromper a leitura diária. Nós teremos uma semana especial sobre John Hus. Amanhã essa pregação estará repetida. Mas na terça eu quero que você veja um filme. Por que terça, pastor? Porque, graças a Deus, terça-feira não tem culto à noite. Graças a Deus, terça-feira a gente está um pouco mais livre. Eu quero que você assista esse filme. Eu quero que na quarta você me escute de novo. Na quinta, tenha paciência e me escute de novo. E na sexta, de novo. John Hus. Esse homem sabe o que fez? Por amar a Escritura e amar cada do seu país, que era dominado pela Alemanha, a República Tcheca, que na época era chamada de Boêmia, estava dominada pelos alemães. E só se tinha missa para alemães. Ele foi a uma igreja, construída assim, na doida. Porque como reitor da Universidade de Praga, ele tinha poderes, e ele chegou ao grande dono de Praga, e ele disse: eu quero uma igrejinha para eu pregar. Olha o nome, Capela de Belém. E na Capela de Belém, irmãos, ele pregava o Evangelho em Morávio, na língua do povo. Ele traduziu hinos para a língua do povo. Ele falava as verdades de Deus na língua do povo. Eu estive lá. E eu choro até hoje. Meu coração se despedaça. Porque naquela localidade, quando a guia de turismo falava para mim, meus filhos, minha esposa e meu filho mais velho traduzindo, porque eu não sei nem minha esposa falarmos inglês. Eu e minha esposa chorávamos, e chorávamos, e chorávamos, porque é um local como esse nosso. É um local que tem um poço assim no canto. Porque era uma rua. Todos os dias. 3 vezes ao dia. 3.000 pessoas se apertavam manhã, tarde e noite para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor. Porque, irmãos, um homem cheio do Espírito, e com o conhecimento que aquele homem tinha, pregava o Evangelho
E as almas eram sedentas. Aí perguntei para a senhora, ela disse, desculpe, hoje não funciona mais nada. Quando visitei lá eram 3 horas da tarde, dia que tinha que ter um culto imenso. Ela disse durante 10 anos, os tchecos se apertavam aqui para poder ouvir a palavra de Deus. Eu perguntei hoje, não, hoje é isso que você está vendo. Hoje é algo jogado. Não cremos mais em Deus. Nós somos um povo pós-cristão. Por causa da reforma protestante, eles tiveram tudo o que tem hoje. Eles escolhem até hoje a bênção do Senhor. Mas é incrível que quando a gente está bem, a gente joga fora o Senhor da bênção. Eu queria compartilhar com os irmãos esse momento. É óbvio que quando eu gravei esse vídeo, eu já tinha chorado quilos, a minha esposa toneladas. Eu já tinha me recuperado e já conseguia falar. A própria guia turística, ela olhava para a gente assim, achando estranho. Como é que esses pobres choram? Por causa disso, porque não tem ninguém aqui dentro. Será que eu e você deixaríamos a cátedra, o auge do conhecimento, o auge do poder, porque ser reitor da Universidade de Praga era simplesmente 2 postos abaixo do imperador do Império Sacro Germano Romano. Sabe o que é deixar tudo isso para se envolver com o povo, para pregar o Evangelho, para dizer que Deus ama? Ó Deus, levanta Rússia em nosso meio. Levanta Wyclifes em nosso meio. Acima de tudo, Senhor, levanta valdenses. Para que o maior de todos os luteros, ao vir, nos encontre dignos da sua presença. Porque o grande Lutero está vindo. E ele fará a separação. O cisne está vindo. E ele fará a separação. Eu quero compartilhar com os irmãos esse pequeno momento. Por gentileza, me ajude, filho. Irmãos, aqui nós estamos em Praga, República Tcheca. Aqui é a Capela de Belém, onde John Hus, ele estava literalmente como pastor. John Hus foi um pré-reformador. Ele vem 100 anos antes de Martim Lutero. E ele é aquele que mais influenciou Martim Lutero depois de Santo Agostinho. E é dele cada uma das palavras que dizem o seguinte: hoje vocês me matam, mas 100 anos depois o Senhor levantará um cisne, e a este vocês não matarão. Aqui, a capela de John Hus, nós vamos entrar agora, junto com um grupo de outros turistas, para ver a capela por dentro. Irmãos, aqui dentro é a Capela de Belém. Obviamente que parte dela agora é bem modernizada. Por exemplo, esse púlpito todo aqui não existia na época de John Hus. Isso era muito rústico. John Hus falava dali, ali era o púlpito. E aqui ficava todo o povo. Agora, olhe que interessante, metade aqui da República Tcheca, aqui em Praga,
metade era alemão e metade era tcheco. E não tinha quem falasse, pregasse para os tchecos. E aí o que aconteceu? Deus levanta John Hus e ele começa a pregar para o povo da terra dele. E aqui se reunia 3 vezes ao dia, 3.000 pessoas para ouvir a palavra de Deus, que eles não tinham absolutamente nada, completamente nada. Obviamente que as cadeiras hoje são muito bonitas, né? Mas eles sentavam em bancos bem rústicos e John Hus pregava aqui. O problema foi o seguinte: ele pregou durante 10 anos aqui, mas quando ele começou a falar contra o Papa, contra a igreja, contra todos os erros, aí não deu outro. Ele teve que ir para o Concílio de Constança, que é uma cidade alemã, fica na fronteira, né? E indo para o Concílio de Constança, aconteceu aquilo lá com ele, Ele foi literalmente, infelizmente, ele foi queimado, né? Ele foi queimado. Em Constança tem um monumento dizendo exatamente disso, tá? E muito interessante. Agora veja que local bonito, né? Infelizmente hoje se perdeu completamente. As imagens são originais. Aqui são hinos que ele escrevia, que interessante para o povo cantar. E aqui, olha que imagem interessante essa daqui, É ele aqui, originalmente falando, o banquinho, né, do povo. E isso tudo aqui era uma praça. Deixa eu mostrar isso aqui para os irmãos. Olha que interessante. Isso aqui tudinho era uma praça. Tanto é que o dono disso aqui, tinha aqui um poço. Isso aqui é um poço de 1400 e pouquinho, né? E aí fecharam tudo e deram aqui, colocaram essa capela, tá? Ela foi fundada em 1412 e fundaram essa capela. E aqui ele falou durante 10 anos, até que, porque pregava tudo que era contrário à igreja, indulgência e tudo, foi absolutamente morto. Irmãos, nós temos que lutar. Hoje isso aqui está cheio. Mas nossos filhos têm que continuar. Nossos netos têm que continuar. A glória de Deus não pode nos deixar. Nós não podemos querer só a bênção do Senhor. O Senhor que nos proteja de num futuro, talvez perto ou longe, de simplesmente isso aqui ser memórias de uma grande igreja que se pregava a palavra de Deus. Que ao contrário, que o Senhor possa nos levantar na sua força, para que possamos fazer diferença. E só faz diferença alguém que vem e vive a luz do Evangelho, como foi John Hus. Como foi John Hus. John Hus perdeu tudo. O filme que os irmãos assistirão na terça-feira é muito bem feito. Ele está na prisão, onde ele fica 8 meses, se defendendo ali para os líderes da igreja, e fica repassando na cabeça dele toda a vida dele. É um filme maravilhoso. Eu quero que os irmãos assistam. Eu quero que os irmãos gravem esse nome. Porque hoje nós somos o que somos. Porque um dia Deus levantou Pedro Valdo, Deus levantou Wycliffe e Deus levantou John Hus. E Deus usou Martim Lutero. Bendito, pois, seja o nome do Senhor. Quando eu olho para Mateus, que diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando e batizando.
eu vejo que está na hora da gente se levantar. Está na hora da gente fazer a única coisa que é importante na vida. Sim, temos que acordar e trabalhar. Sim, temos que acordar e botar o pão de cada dia em casa. Sim, temos que viver. Mas está na hora da gente se levantar como um povo que crê no Senhor e que vê a ação do Senhor na história. E diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabendo que o Senhor usa grandes intelectuais como Wycliffe e Hus, mas usa gente simples do dia a dia, como Pedro Valdo, um comerciante. Eu te convoco a orar como nunca. Eu te convoco a buscar o Senhor como nunca. Eu te convoco a crer no Evangelho como nunca. Eu te convoco a participar do que Deus quer fazer em nossa nação. E Ele fará. Porque Ele é Deus sobre toda a carne. Será uma semana muito interessante essa. Depois voltamos nos estudos bíblicos diários. E aí dia 30, a gente não vai pensar muito em eleição. A gente vai votar, vai exercer a cidadania. Mas dia 30, nós vamos comemorar em todas as nossas igrejas o grande Deus que levanta homens como Pedro Valdo, Wycliffe, John Hus e Lutero. Lutero é consequência de Hus, consequência de Wycliffe, consequência de Pedro Valdo. Você sabe por que a gente fica firme no Senhor? Sabe por quê? Porque hoje talvez a gente não veja todos os frutos, mas o Senhor pega tudo aquilo que a gente faz e multiplica para a sua glória. E aí lá na frente, o Senhor levanta. E nós, você já imaginou o que é você poder fazer parte da vida espiritual de um grande menino que o Senhor vai levantar, de uma grande menina? Eu estou falando contigo, pai e mãe. Você já imaginou você sendo pai e mãe, e teu filho se levantando com poder, com graça, com virtude, e pregando o Evangelho? Você já imaginou isso? Mês da Reforma Protestante. Mês das grandes mudanças. Mês em que o Senhor intervém na história e nós glorificamos o Senhor que controla a história. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós temos uma história tão bonita, que começou tão bonita, que se perdeu, mas que tu trouxestes de volta aos teus padrões. Ajuda-nos a manter, ajuda-nos a lutar, ajuda-nos a crer e a viver. Senhor, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs. Senhor, assim como tu levantastes Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus e Lutero, levanta cada um dos meus irmãos, levanta a mim, levanta cada uma das minhas irmãs, levanta, ó Deus, a nós, porque tu és Senhor, e tu és o nosso Salvador, a quem dignificamos e nos alegramos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.